Eles são campeões em cópias, adulterações, adaptações, realinhamentos. Tudo isso visando única e exclusivamente o favorecimento dos seus dogmas, das suas doutrinas e dos seus objetivos, mesmo aqueles mais espúrios. Grupos religiosos têm se espalhado pelo mundo afora, fazendo verdadeiras calamidades no que diz respeito à apropriação cultural de outras religiões. Isso tem irritado muito os detentores dos direitos sobre os dogmas, doutrinas, símbolos e práticas ritualísticas dessas religiões que são copiadas. De que eu estou falando? Eu estou falando, claro, do nobríssimo povo evangélico do Brasil. É sobre este assunto que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que me escutam nesse momento e que me assistem. Claro, você é muito bem-vindo. E para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E você, claro, é muito bem-vindo a esse canal que trata sobre religião, ateísmo, agnosticismo, fazendo críticas quando necessário, fazendo também elogios quando necessário. Se bem que, ultimamente, elogios estão em falta. Elogios estão em falta, porque não é brincadeira não, gente. O aumento das religiões neopentecostais, das denominações no Brasil e no mundo tem causado grandes problemas. Por quê? Em cada esquina, uma igreja. Em cada igreja, uma loucura, uma aberração, inclusive teológica. Eles se acham os defensores da moralidade, dos bons costumes, mas são, na verdade, pessoas que incorrem em erros gravíssimos. Um dos menores erros que eu diria é a apropriação cultural. Claro, é necessário que a gente fale sobre isso porque eles são campeões de apropriação cultural. Quando convém a um grupo religioso, eles se acham a Jerusalém de Deus. Isso mesmo. E acham que a Bíblia Sagrada foi feita com base em suas perspectivas, como se ela tivesse sido escrita ainda neste século, ou mesmo no dia de hoje, valorizando todos os seus desejos, valorizando todas as suas perspectivas e garantindo aos fiéis a certeza de uma vida plena. Tudo com base no livro milenar. Livro este que foi modificado por muito tempo e por diversas pessoas. E as últimas modificações se deram por conta da Igreja Romana, que visava também tirar proveito de alguma forma do fenômeno da época que era o cristianismo. Pois bem, nós temos dito e visto com muita segurança que o cristianismo nada mais é do que uma releitura do judaísmo. Isso você já sabe, não é verdade? Uma releitura do judaísmo. E o judaísmo tem seus ritos, tem seus símbolos, tem sua ideologia. Eu não vou aqui mencionar uma por uma todas as crendices, rituais, práticas e dogmas do judaísmo, mas todos nós sabemos. Quem nunca ouviu falar que, por exemplo, a menorá é um símbolo muito forte do judaísmo e a bandeira de Israel, que nos últimos anos vem sendo utilizada, inclusive, no que diz respeito à propaganda político-partidária de grupos conservadores. Fora isso, muitas pessoas
se utilizam do quipá para demonstrarem que são representantes, sim, do único povo escolhido por Deus dentre todos os povos da face da terra, o povo judeu. Então, está na moda, inclusive nas canções que os cristãos entoam, seus belíssimos louvores, entoar muitas vezes frases, passagens bíblicas que se referem ao templo, que se referem às roupas, às vestes sacerdotais e a toda aquela crendice em superstições que dizem respeito ao povo judeu. Isso tem feito muito sucesso, mas muito sucesso. Eu poderia cantarolar algumas centenas de músicas que são exemplo desse fenômeno. Agora, o que a gente precisa entender, na verdade, é que toda essa prática visa única e exclusivamente tentar imprimir autoridade ao culto e tentar imprimir autoridade à própria doutrina cristã, baseada em textos isolados, em figuras de linguagem, em superstições, volto a dizer, do judaísmo. Isso é fato. A prova disso está na questão do dízimo. O dízimo era uma prática reservada ao povo levita. E os levitas eram os beneficiários do dízimo. E o dízimo ele correspondia a 10% de toda a lavoura, 10% de toda a agricultura pecuária, e as doações desse dízimo eram levadas até o templo para que o sacerdote viesse se sustentar. E pasmem os senhores, há relatos bíblicos de outros usos do dízimo, como, por exemplo, alimentar os mais necessitados, financiar festas, e que todas as pessoas, após o alimento dos levitas serem garantidos, as pessoas comuns poderiam usufruir desse dízimo. Agora, pergunto eu a você, adianta a sua igreja estar imprimindo uma autoridade ou uma suposta autoridade à prática do dízimo, ao ato de você reservar 10% não da comida, do alimento, mas do seu dinheiro para o suposto sustento da obra dessa igreja, que muitas vezes você, quando precisa de algum recurso, você não pode contar? Adianta você entender que essa prática do dízimo, ela está cumprindo um mandamento bíblico, mas que na realidade você hoje não tem, no Brasil, por exemplo, representantes das tribos de Levi? E a finalidade do templo nos dias de hoje? Será que são as mesmas finalidades que foram registradas na Bíblia dos judeus e dos cristãos mais tarde? Eu acredito que não. Então, abra seus olhos e faça o seguinte: quando a sua religião estiver reivindicando uma autoridade à luz da Bíblia cristã ou da Bíblia judaica ou da Bíblia do Antigo Testamento, melhor dizendo, faça um teste para ver se as equivalências são suficientes. Por exemplo, a igreja que você faz parte, que usa lá o menorá, que o seu pastor se autoproclama sacerdote de Deus, né? Uma pessoa investida de uma autoridade suficiente para fazer o caminho entre Deus e você, para não dizer o intermédio, né? Já que no Novo Testamento você observa que não há nenhum intermediário, ou não deve haver nenhum intermediário entre Deus e os homens, nenhum intercessor, mas o seu pastor, ele diz que vai orar por você e que é uma pessoa investida de grande autoridade. Muito bem. Há práticas de sacrifícios de animais na sua igreja? Acredito que não. E na sua igreja, por acaso, assim, só por acaso, uma dúvida que eu tenho. Será que a sua igreja, o templo que você faz parte, o seu sacerdote, ele vive exclusivamente das doações que ele recebe? Ou ele teria algum outro
empreendimento comercial, alguma outra empresa que ele administra, ele vive 100% do seu tempo em função de interceder por você? Não. O seu pastor, ele também é empresário, né? Que legal. Então ele passa o dia todo administrando sua empresa e quando é à noite, ele vai para a empresa, talvez principal dele, que é a empresa religiosa. Que coisa bonita, não é? Mas muito cuidado, porque a apropriação cultural existe justamente para tentar ludibriar você. São pessoas que constroem templos e juram, afirmam com toda a categoria que são réplicas do Templo de Salomão. Impressionante isso. São pessoas que consideram as repartições desses templos como cópias fiéis daquelas existentes lá na antiguidade, na época do rei Salomão. Isso mesmo, ao santo dos santos, ao santíssimo lugar e toda aquela divisão que você sabe muito bem. Há mesmo aquelas pessoas que acreditam que o templo é a casa de Deus, é o local onde Deus se revela e fala com seus fiéis. Quem nunca ouviu falar a frase que na igreja Deus fala com mais propriedade aos seus fiéis? Mas não se engane, tudo isso é para lhe enganar. Por exemplo, estamos nos aproximando aí do período carnavalesco, né? Da folia de Momo. E o que é o carnaval? O carnaval é a festa da carne, é o momento em que as pessoas se despojam de seus pudores e brincam e se divertem e bebem e entram na gandaia. Nada contra. Mas as igrejas evangélicas, muitas delas, participam desses festejos com supostas desculpas de que estão promovendo um evento de impacto para que os adeptos das folias carnavalescas possam participar e ter uma oportunidade de se encontrar com Cristo. É o exemplo da Igreja Bola de Neve, que ano passado fez o seu carnaval para que as pessoas que participassem fossem livradas das trevas do carnaval, né? É como um tipo de carnaval com Cristo. Na época junina tem o São João com Cristo. E os grupos de axé music, gospel, que se revezam aí fazendo a festa dos cristãos evangélicos. Então, na realidade, tudo isso existe para que você seja chamado a atenção de que pode fazer parte deste movimento sem largar os seus hábitos antigos, de curtir um forrozinho, de curtir uma folia, de repente pular na rua, né? Existem os grupos de capoeira ligados às igrejas evangélicas também. Existem até as baianas que produzem acarajé e já tentaram até mudar o nome do acarajé para bolinho de Jesus. Isso é um tipo de apropriação cultural também. A apropriação cultural existe, no meu entender, até mesmo nos cultos de libertação, onde entidades ligadas ao candomblé e à umbanda se manifestam nos templos, fazendo com que os pastores tenham todo aquele trabalho de verdadeiro exorcismo para que essas entidades se afastem das pessoas que estão ali naquele templo sagrado. Então, meus amigos e minhas amigas, este vídeo de hoje é uma oportunidade para você refletir bem. Se você faz parte de uma denominação evangélica, eu respeito sua opinião, eu respeito a sua vontade, eu respeito a sua posição. Mas abra seus olhos e veja se realmente está saindo água pura desta fonte, ou se a água está sendo misturada com alguma coisa. Será que há uma adoção exagerada, exacerbada da prática religiosa baseada em apenas parte dos versículos bíblicos? É claro que muitos teólogos de plantão irão defender a ideia de que existem leis sacerdotais, existem leis ritualísticas ou existem práticas que são voltadas única e exclusivamente ao povo hebreu e não aos cristãos.
Mas qual o critério que nós iremos definir, já que existem tantas alusões ao Antigo Testamento na prática religiosa moderna e a omissão de questões como, por exemplo, preconceitos que eram propagados através da Bíblia Sagrada com relação às mulheres, com relação aos homossexuais, com relação às pessoas que tinham algum tipo de limitação física, algum tipo de necessidades especiais. Parece que esse é o termo correto. Quando alguém abre sua boca e diz que a Bíblia Sagrada é a santa palavra de Deus, a inerrante, a perfeita, a indescritível, a palavra inquestionável, hoje eu percebo que isso é um pouco de exagero, né? Porque a Bíblia Sagrada é um compêndio de livros antigos, escritos por pessoas diferentes, visando convergir o entendimento do povo à ideia de que o povo judeu era um povo especial, diferenciado, um povo que estava ali como exemplo a ser seguido pelas demais nações. E agora, nos dias de hoje, já que a igreja ou as igrejas visam se basear tanto nesse livro, existe a questão do sacerdócio real, da realeza, né, do povo adquirido. É sempre uma forma de tornar os seguidores da Bíblia Sagrada em pessoas fabulosas, em pessoas maravilhosas, em pessoas diferenciadas das demais pessoas que não seguem esses ditames. Então, o que eu percebo mesmo é mentira, por cima de mentira, por cima de mais mentira, por cima de mais discrepâncias, por cima de mais engano. Essa é a grande verdade. Apesar de que acredita quem quiser, segue quem quiser, abre os olhos quem quiser. Se você quiser continuar vivendo no engano, fique à vontade. Se você quiser acreditar que o seu pastor é o representante de Deus na terra e que há um Deus que zela por sua vida, pode ficar tranquilo que a nossa amizade é a mesma, ok? Você pode tranquilamente seguir sua vida, acreditando que o sofrimento que você passa aqui na terra é uma aprovação de Deus, ou é uma forma de você aperfeiçoar o seu caráter e ter mais experiência de dependência de Deus. Que esse Deus, embora que não fale com você diariamente, mas você fala com ele diariamente. E ele fala com você através dos livramentos que você tem. Apesar do acaso, apesar da medicina, apesar do seu trabalho duro, apesar dos favores que você recebe, apesar de tudo isso que motiva você ser exatamente quem você é. Mas você quer acreditar que por trás disso tudo existe um Deus que se preocupa com você. Claro! Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa maravilhosa. Você é aquela pessoa escolhida por Deus para vencer. E se você não venceu até agora, é porque não chegou o momento. Não é assim que funciona? Fique à vontade. Mas também, se você quiser ir para o lado real da vida, é claro, nós racionais, nós, pessoas libertas das mazelas da religião, iremos te receber de braços abertos. Pode acreditar nisso. Um forte abraço a todos vocês. Esse foi o vídeo de hoje. E eu gostaria muito que você compartilhasse, curtisse, continuasse aqui conosco, porque sempre teremos vídeos novos. Tá certo? Um abraço e fiquem com a razão. Tchau, pessoal.